tarde, companheiros do seu TV. Esse é o seu Panorama Brasil, programa de todos os dias ao meio-dia e 20, normalmente apresentado pelo companheiro Rafael Dantas. Hoje, por mim e pelo companheiro Ricardo de Brasília. Boa tarde, companheiro Ricardo. Opa, boa tarde, companheiros do Panorama. Boa tarde, companheiro Lino, aí, grande prazer de fazer um programa aqui com você, maravilha, dar notícia aí do Nordeste, né, o que está acontecendo, aqui em Brasília também, vamos dar aí um panorama aqui, né, de Brasília, pós eleição e derrota aí da esquerda, entre aspas, né, derrota, né, da esquerda, chamar os companheiros aí a fortalecer a nossa imprensa, né? Imprensa operária, os trabalhadores independentes, né? O pessoal aí dá um joinha na nossa descrição, né? Fazer aí ser mais um membro aí da nossa página aí, fortalecer. Nós estamos aí queremos chegar aí a 100 mil membros do nosso canal. Vamos chamar os companheiros aí a fortalecer essa imprensa independente, né, de fundamental importância aí, né, para a gente se contrapor a essa imprensa venal, capitalista, né, que deturpa os fatos, manipula a informação. Por isso a importância desse canal aqui. É isso aí, Lino, tamo junto aí, vamos nessa. Beleza. O pedido, a solicitação para que os companheiros dêem um like e dêem um joinha é uma necessidade para que essa imprensa continue viva, para que a gente não fique ouvindo somente as notícias da burguesia. Ou seja, nós precisamos da nossa imprensa, da imprensa operária, e não de uma imprensa onde como o companheiro disse, que seja vendida. Bom, gente, temos uma primeira notícia aqui da cidade de Fortaleza. Quando o cidadão não morre de Covid, tem uma outra situação complicada. Não sei se vocês puderam perceber, mas o pessoal que vende gás, o gás para quando o cidadão está entubado, o pessoal já arranjou uma maneira de fazer uma mistura que não seja gás. Ou seja, o cidadão pode não morrer de Covid, mas pode morrer desta mistura desgraçada que essa empresa Forte Gás, em Caucaia, que foi presa em flagrante na quinta-feira, dia 26, e esse oxigênio medicinal era vendido para todas as clínicas e hospitais públicos do estado. Ou seja, aí você pergunta, e aí, como que fica? Qual é a situação? Ou seja, o capitalismo ele é tão podre, tão imundo, que até na situação medicinal, terapêutica, o criatura vai lá e falsifica um produto que é da maior necessidade quando alguém precisa precisa estar entubado. E essas pessoas foram presas. A gente ainda não sabe o que vai acontecer com elas, se a situação vai realmente ficar complicada ou não. O mais importante é que isso pode estar acontecendo no país todo, não só no estado do Ceará, mas em todos os estados do país. É a maneira que eles encontram para ferrar com os trabalhadores. Ricardo, pode mandar uma notícia daí. Aí você mandou a daí ou a outra daqui. Tá certo. Mas só comentando aí o que você falou,
Isso aí colabora, né, com... você deu uma notícia aqui de uma notícia local, né? Mas você pega aí o que está acontecendo a nível nacional, né? O total descaso por conta das autoridades públicas, né? Em relação à própria pandemia. Então você vê, saiu aí uma denúncia há pouco tempo, a gente inclusive falou sobre isso, da questão dos testes aí, né? Milhões e milhões de testes aí sendo jogados no lixo, né? Por conta aí dessa política genocida, né? Do governo federal, do fascista e ilegítimo Bolsonaro, né, onde está jogando na lata do lixo aí milhões de testes, quando a população está aí morrendo à míngua. Nós temos aí quase, se eu não me engano, quase 170 mil mortes no país, um verdadeiro genocídio. Está aumentando aí a quantidade. Na verdade, não está aumentando, né, porque a imprensa, lógico, né, junto com os órgãos sociais, a imprensa golpista, né, e junto com o governo golpista, vem no sentido de manipular toda essa questão dos índices de contaminação, de morte no país. 170 mil ainda em relação que a, os pesquisadores falam que poderia ser 3 vezes mais do que está sendo noticiado, né? E você vê o total descaso, né, desse governo em relação à própria pandemia, quando os testes poderiam ser utilizados aí para diminuir, etc., que é uma reivindicação não do movimento operário dos trabalhadores, mas da população em geral, até a OMS, né, que fala que deveria testar em massa, etc., toda a população. E isso você vê o total descaso, né? A ideia deles é aquela teoria aí da contaminação do rebanho, né? Quer dizer, mata, sei lá, 200 mil, 1 milhão de pessoas, depois que todo mundo for contaminado, pronto, acabou o vírus. Por um milagre, irá acabar aí a questão da contaminação. E aí você vê também a própria questão da vacina, né? Quer dizer, eles estão fazendo toda uma política aí de não vacinar as pessoas. Primeiro que assim, a vacina já está por aí, já tá aí a vacina, né? Só que o governo ele não providencia os insumos necessários para que seja a vacina possa ser disseminada aí no país inteiro, né? Então não tem aí a compra de luvas, de máscara, de seringa, etc. Nada disso está sendo feito, né? Então é isso, vai contaminando e etc. E aqui em Brasília, uma notícia que eu acho que vai nesse sentido que você falou, Lino, aqui em Brasília, além de a gente ter a questão da pandemia, aqui em Brasília que está aumentando, nós temos os casos de dengue, que nós estamos em período de chuvas aqui, e nós temos um caso aqui, caso de dengue, que vem aumentando sistematicamente e praticamente não é noticiado essa questão aqui em Brasília a nível nacional. Nós temos aqui quase 70 mil casos de contaminação por conta de dengue e, segundo os órgãos oficiais aqui, em torno de 45 pessoas já morreram por conta da picada do mosquito aqui, do Aedes aegypti. Então é isso, nós estamos aí nessa situação. O Covid aqui, né, começando aqui pela situação nossa aqui, nós estamos aqui em Brasília, registrou agora 627 novos casos aqui em Brasília, em 24 horas. Já chegamos aí a 228.702 casos aqui em Brasília, né, de contaminação, e nós temos aqui quase já 4 mil mortes. Provavelmente, lógico, já é mais do que isso, né? Mas segundo os órgãos oficiais aqui, né, que fazem a pesquisa e tal, esses órgãos de imprensa, né, esse pool de imprensa aí, 3.925 mortes aqui na capital, aqui de Brasília. Mas um caso que chama atenção aqui, que a gente está vendo aqui da imprensa, é que os dados, né, como aconteceu aí agora há pouco tempo, né,
em São Paulo, onde eles suspenderam de você fazer divulgação, né, dos índices de contaminação. Aqui em Brasília aconteceu a mesma coisa, né? Então agora eles estão falando assim, porque passou um tempo sem divulgar os índices, etc. e tal, e agora, novamente, né, os casos vêm subindo, e é muito peculiar, né, essa situação, porque eles passaram a não divulgar os dados justamente na época da eleição, né? E agora, passada a eleição, começaram a divulgar os dados novamente, e o que a gente tem visto é só um aumento de casos de contaminação, né? Então, o Brasil passou aí, antes, né, a gente via a Rede Globo, Folha de São Paulo, a imprensa em geral, falando que havia aí uma estabilidade nos índices de contaminação, estava em torno de 400 e poucas mortes por dia, e agora já chegamos aí a 800, 900 mortes diárias aqui no Brasil, né? E Brasília não mudou muito o aspecto nacional, como aconteceu em São Paulo, por exemplo, e aconteceu a nível nacional. Em Brasília está aumentando, os índices não foram divulgados, e agora, mais uma vez, os índices apresentam a elevação dos dados, né? É isso. Tem uma Manda aí. notícia aqui de Fortaleza, de Fortaleza não, de Calcaia. É aquela notícia que acontece em todas as cidades na época de campanha eleitoral. O apoiador da campanha do prefeito que perdeu, do candidato que perdeu lá em Calcaia, foi preso com 600 mil reais na cueca, comprando votos. Imagina aí o cidadão no meio da rua. E aí, quanto é que tu quer pelo teu voto? Sei lá, é a feira da batata, mas é a feira do voto, gente. Isso acontece no país todo. Eu nem critico quando o cidadão chega e diz: eu tenho que vender meu voto por uma situação X, porque o cara tá desempregado, 4 contas de energia, de água atrasadas. Como que ele vai pagar? Ou seja, essa é a maneira que ele encontra para dizer assim, bom, pelo menos eu vou tirar 100 reais de alguém, 200, 500, sei lá, e vai conseguir pagar essas contas. No mínimo, a grande maioria da situação, o cara está passando fome. Então, essa turma se aproveita dessa situação e vai comprar o voto desse cidadão que, por incrível que pareça, às vezes ele nem vota naquele candidato que disse que ele votaria. Às vezes ele vota no último candidato, aquele que chegou na porta. Por isso que esse cidadão foi com os 600 mil para entregar na boca da urna. Por quê? Porque é lá o último local onde o cidadão recebe o santinho e recebe o valor. E aí, esse criatura foi preso. Claro que é um processozinho, nós sabemos o processozinho que em cima dele, em cima do partido e etc. Mas então dizem na faixa de R$5, o óleo que custa na faixa de R$9, a carne, pensar que chega beira aos R$40, nem a tripa ele está tendo condições de comprar. Então, o coitado vai vender esse voto. Está errado ele vender o voto? Tá. Mas naquele instante, ele não vai pensar 2 vezes. Os filhos dele estão passando fome, a mulher está passando fome. Ou seja, ele vai pegar aquela grana, não tem nem para onde você dizer não. Mas o cara é um corrupto, Não. Eu não posso falar isso. Eu posso dizer que o presidente da República não cria as condições mínimas necessárias para que os trabalhadores tenham trabalho, para que os trabalhadores tenham emprego,
para que os trabalhadores tenham renda, para que os trabalhadores fiquem sem precisar ficar humilhados a essa situação. Então, esse caso, como o anterior, isso acontece no país todo. É uma febre, e principalmente nesse período em que a situação dele está mais degringolada. Eu só queria dar um boa tarde aqui. Apareceu no chat a nossa companheira Lilian, nossa prefeita de Marília. Apareceram mais outras pessoas que eu não lembro agora do nome. A Guiomar Barbosa, a Lamas. Ou seja, sejam muito bem-vindos. Deem seu... Todo mundo que estiver no chat, dê o seu joinha, dê o seu like, que o PCO, o COTV, precisa de vocês. Vai lá, meu companheiro. Mais uma notícia do distrito. Pois é, Lina, até interessante que você estava falando aí. A gente estava comentando sobre esse negócio aí do voto de cabresto, né, nas eleições municipais, principalmente aí nas cidades mais, nesses rincões aí do Brasil, né? E é muito comum isso acontecer, né? Então, até conversando com companheiros também que participam aí junto com a gente aí do partido, falando que no sábado, véspera do processo eleitoral, né? Geralmente as cidades pequenas elas fazem uma festa, né? Fica todo mundo na rua à noite, porque provavelmente vai passar lá um político, um cara com um dinheirinho, jogando um dinheirinho para o pessoal, dando uma grana, etc. Diz que isso faz parte, inclusive, da própria cultura, virou uma cultura desses currais eleitorais, né? E você vê como é que é o processo eleitoral nessas cidades. Isso sem falar, lógico, né? Do que acontece aí, que são coisas muito graves. E o próprio resultado das eleições, né, que a gente viu aí, a direita praticamente dominando em tudo, né, nos municípios, a própria questão da coação, né, que praticamente os donos das cidades, né, então a gente que é um pouquinho mais velho, a gente lembra o Odorico Paraguaçu, né, o bem amado, né? Então você tem o prefeito, você tem lá o delegado, o dono da agência bancária, o padre, né? Todos eles estão envolvidos nesse processo todo lá. E geralmente nos locais aí há por parte dos prefeitos, que geralmente eles são aí fazendeiros, grandes latifundiários, né? De coagir, de ameaçar, né, as pessoas, né, se por acaso ele não for eleito, ou vai perder o emprego. Tem gente até fala que vai até matar, porque eu vi até programas que apareceram na televisão em algumas regiões, onde o apresentador falava assim: se o prefeito não for reeleito, vai mandar matar, vai mandar matar. E é assim que acontece as coisas, né? E a gente vê isso, é um reflexo, inclusive, da própria eleição municipal, né? Como é que se dá esse negócio dessas eleições, né? E o próprio resultado demonstra isso aí, né? Ganhou aí só esses representantes da direita, né? Então é isso. Acho que um comentário sobre isso. Bem, falando um pouco aqui, voltando um pouco sobre a questão do Covid aqui em Brasília, acho que uma notícia aqui que é importante, né, que a gente vem falando isso sistematicamente nos nossos programas, na nossa imprensa, né, que é a questão da situação da classe trabalhadora nos transportes públicos, né? Então, o Correio Brasiliense agora faz uma matéria falando da questão aí do transporte público aqui em Brasília, né, e a população, né, se sente aí desprotegida, né, por conta das aglomerações que acontecem aí no sistema de transporte aqui de Brasília. Então, a gente vem falando isso sistematicamente desde o começo da pandemia, né? O trabalhador não deixou de ir trabalhar, o transporte público não se adequou
a questão da pandemia, né, do afastamento, onde você deveria colocar mais ônibus, por exemplo, né, para rodar nas cidades, onde as pessoas pudessem não andar em ônibus lotado, né, como geralmente acontece, né, dando os devidos distanciamentos. E aqui em Brasília agora nova denúncia acontecendo. Nunca mudou, né? Não mudou, a imprensa tenta esconder isso aí, mas chega uma hora que é difícil de esconder porque a pandemia está aumentando aqui, o contágio, etc. Né? Então, aqui está falando aqui que a questão do transporte público do DF aqui está em estado crítico, né? Então, tem os péssimos quesitos aqui de proteção nos ônibus, no metrô. E isso aí é um dado, né, que fortalece a nossa denúncia, né, de que o governo, né, os empresários estão um pouco se lixando com a saúde do trabalhador. E isso a gente vê não só no transporte público, mas em geral nos locais de trabalho. Né? Então você não tem as devidas providências em relação às EPIs, etc. Né? E no transporte público aqui em Brasília não muda muito. O pessoal está andando aglomerado no transporte público, o metrô continua cheio, porque voltou a funcionar tudo normalmente aqui em Brasília, o comércio, e agora nesse período, então, de compras de final de ano, etc., né? A gente só vê aumentando aí o número de pessoas que estão utilizando o transporte público, né? E uma outra coisa é a própria questão do comércio, né? Aqui em Brasília o governo saiu aproveitando, né, porque você vê como é que é até uma piada o negócio. O governo de Brasília saiu agora multando os estabelecimentos comerciais aqui, bares e restaurantes, por conta da aglomeração de pessoas. Mas você vê, né, o governo liberou tudo e agora fica multando, quer dizer, ainda além de fazer demagogia, né, tá tirando uma graninha aí porque tá multando o pessoal aí nos bares e nos restaurantes, né? Então, você vê o que é esse governo de direita, de extrema-direita, que Ibanez é um bolsonarista, né, um extremista também de direita, né, e colocando aí em risco toda a população aqui em Brasília em relação ao transporte, né, e multando aqui, coitados, os pequenos empresários aqui que não tem como sobreviver, né, porque o governo não está nem aí para eles, abrir o comércio aqui indiscriminadamente, e agora uma multinha aí para aumentar aí a arrecadação para os cofres do governo, para repassar, logicamente, para banqueiro, grandes empresários, etc. Manda aí você, Lino. Beleza. Interessante que você comentou essa questão do transporte público que deveria ser estatal e não transporte privatizado, onde os caras ganham rios de dinheiro, mas a saúde dos trabalhadores, eles pouco. Uma boa tarde. Aqui para nós que não lembra sequer da nossa grade. E vamos aqui para uma. E o que não vai sair de cena nem tão cedo. Mais 18 mil profissionais contaminados com Covid. É um negócio. Imagina, a enfermeira, ou o médico, ou a técnica de enfermagem, que são as pessoas de frente, estão lutando, estão na guerra, é como se fossem os soldados que estão no fronte, são os profissionais. Então, 18 mil profissionais de saúde foram diagnosticados com Covid-19 no Ceará.
Não é no Juazeiro, não. No Juazeiro tem 35 mil habitantes, uma cidade pequena. Ao todo, 18.058 apresentaram a doença desde o início da pandemia, de acordo com a plataforma IntegraSUS. Até o dia 28, ou seja, hoje é dia 30, pode ter aumentado esse número. Para Maria Tavares, diretor do Centro Estadual de Referência ao Trabalhador, que é o Sereste do Ceará, esse número é expressivo, apesar de representar apenas 7% das notificações. Era aquele valor, ou aquela porcentagem que você falava, que o pessoal não coloca, a imprensa não coloca. Aqui também a plataforma SUS ou as secretarias de saúde não informam o quanto realmente é de notificação. Aqui coloca 7%. Ou seja, vamos dar um crédito aqui, vamos supor que seja 20%. Aí, meu amigo, aí não seria mais 18 mil, não. Seria uma quantidade, praticamente 36 mil, mais de 36 mil pessoas, 40 mil, vamos chutar 40 mil. 40 mil é uma cidade pequena, é uma cidade relativamente pequena, mas é uma cidade expressiva, onde esses companheiros que estão nessa luta, que estão nessa briga, possivelmente não tenham... Não sei se você já viu, vocês já viram a enfermeira, quando ela sai do plantão dela, por causa do EPI, como ficam os hematomas no nariz, na cabeça, no rosto. Esse é um negócio muito dolorido. E se ela não utilizar aquilo, é muito pior. Porque você utiliza 2 máscaras, é obrigado a utilizar 2 máscaras, e aquele... Eu não lembro como é que é o nome daquele fica de plástico na frente da pessoa. Imagina você passar 48 horas utilizando aquilo. É muito dolorido. Mas, infelizmente, esses 18 mil ou mais foram diagnosticados com Covid. E aí, o que acontece? Normalmente, dependendo da situação, ele é afastado, vai para casa, e aí quem substitui ele? Ou seja, fica sobrecarregado para os outros colegas. É uma situação completamente anacrônica e eu diria que pior do que numa guerra. Porque numa guerra tem os hospitais de campanha que a gente consegue fazer isso. Aqui, eu não sei se o criatura vai para casa ou se vai para o hospital. Acho que depende de cada caso. Mas que é uma situação complicada não só para nós que não somos da área da saúde, mas para eles que também são da área da saúde. Vai lá mais uma notícia aí de Brasil, que é uma e não nos perde. O nosso andamento aqui já foi grande, velho. Ainda tem muita notícia para a gente. Pois é, Lino, estamos caminhando aí para o final, mas acho que uma coisa que era importante a gente salientar aqui, destacar, diz respeito à questão das próprias eleições, né? Então tem uma notícia aqui do Metrópolis, que é um periódico aqui, inclusive comandado, né? Quem é o dono dele aqui é o Luiz Estevão. Não sei se o pessoal lembra, mas era aquele personagem, aquele deputado federal aí que estava envolvido no caso lá do desvio de verba lá do Tribunal de Justiça de São Paulo, né? Mas, então tem a própria questão das eleições, né? Então, eles destacam aqui, dizendo que o governo do Ibanez, né, o partido do governador Ibanez aqui em Brasília, saiu vitorioso aí no segundo turno das eleições municipais, né? Que o partido é o MDB, né? E
Aí eles falam sobre a própria questão da vitória do Centrão, né? Aí o MDB, PSDB, o DEM, etc., saíram vitoriosos, né? E a matéria dá um destaque aqui falando que os extremistas foram derrotados nessa eleição. E como a gente vem falando aí sistematicamente, né, de que há uma política da burguesia aí no sentido, né, de fortalecer essa frente ampla, né, que são esses partidos que não vamos ter nenhuma dúvida, né, que são partidos também da direita, tal, que são inclusive os pais, né, da extrema direita, o Bolsonaro, que elegeu o Bolsonaro, todos eles golpistas, né, que estiveram por trás do golpe de Estado. E como a gente já vinha falando esse negócio das eleições, a eleição municipal é aquilo lá, né, que a gente é uma manipulação total, né, inclusive até fraude, logicamente está por trás disso aí, porque você vê a própria resultado das eleições, ela caracteriza isso aí, né? Fica muito complicado a gente falar que, por exemplo, o Covas, lá em São Paulo, possa ter essa quantidade de votos que ele tenha, sendo que é um reduto, inclusive, da esquerda, do PT, do movimento operário, do movimento sem terra, etc., movimentos populares. Quer dizer, um verdadeiro... É uma farra, né, de farsa, né, eleitoral. E o que está por trás de tudo essa questão da imprensa aí, falar do Centrão, etc., é a própria questão de 2022, na qual a gente vem falando aí, fazendo campanha, e agora vamos, depois dessas eleições, é a própria esquerda, né, que ficou aí entorpecida por conta dessas eleições e não fizeram nenhuma campanha pelo Fora Bolsonaro, era só uma campanha é, típica eleitoreira também, da mesma forma que a direita faz, né? Querendo eleger os seus deputados, senadores, sendo que isso aí não vai influenciar praticamente nada, mas não se utilizaram da própria campanha, né, para poder denunciar o golpe, fazer uma campanha pelo Fora Bolsonaro e denunciar a própria farsa da eleição, como ela se deu e etc., né? Então, a imprensa tenta, né, fazer esse tipo de manipulação, né, e cabe a nós, né, do Partido da Causa Operária, a gente já vem fazendo isso aí, né, agora que acabou as eleições aí, partir para uma campanha aí de mobilização, né, porque a gente sabe muito bem que para resolver o problema da população, né, e das suas reivindicações, das suas necessidades, não é elegendo um deputado, um vereador, um prefeito, etc., que vai resolver. São as mobilizações, isso é uma experiência da classe operária e dos trabalhadores em geral, são as mobilizações que vão, né, vão dar conta aí das reivindicações da classe operária que está sendo, e dos trabalhadores que estão sendo atacados violentamente, né? Aumentando o nível de desemprego altíssimo, temos uma crise gigantesca do capitalismo a nível mundial, estamos vendo aí manifestações no mundo inteiro, aqui na América Latina as coisas estão pegando fogo aí no Peru, no Chile, na própria Argentina, no Brasil também, eles estão morrendo de medo por conta, justamente estão fazendo essa política aí, tentando aí abafar a própria situação explosiva que há no país, né? E uma coisa que me chamou a atenção é a própria questão das abstenções, do voto nulo e voto em branco nessas eleições. Para quem olhar aí o quadro das eleições, eleitoral, né, os dados, né? Em São Paulo, por exemplo, você tem aí uma quantidade gigantesca de pessoas que deixaram de votar, inclusive supera o número do votos do primeiro colocado, né? Então, isso em praticamente todos os locais. Eu estava vendo também a votação lá da Arraiz, lá no Recife, né, que sofreu um ataque tanto da esquerda quanto da direita, né, o voto na Arraiz, e a quantidade de votos nulos, abstenções, é altíssimo, né? Então a eleição está mostrando a farsa que é a própria eleição e está mostrando aí o desespero da própria burguesia em relação à situação explosiva que a gente vive, né?
A imprensa à esquerda tem uma visão totalmente equivocada do que... Eles falam assim, que o extremo foi derrotado. A esquerda foi derrotada efetivamente, né? Tudo bem que tem manipulação, etc., mas a extrema-direita do Bolsonaro não foi derrotada, né? Eles tiveram um aumento muito grande, não é verdade isso aí que eles falam. Eles tentam jogar essa conversa aí que houve uma derrota da extrema, não sei o quê, a gente sabe que é conversa fiada, mas efetivamente, você olhando os números, o setor que apoia o bolsonarismo foi vitorioso. O PSL teve aumento, o Patriotas, o Podemos, todos esses setores aí que são bolsonaristas tiveram aumento aí substancial nessas eleições. Então é isso, Lino. Estamos aí para terminar o programa. Vamos lá, com você. Passa a bola. Eu vou só concluir aqui, porque o que acontece? No Ceará, o Cid Gomes, o Ciro Gomes e família Ferreira Gomes tomam de conta, né? O PDT, na realidade, é o grande vitorioso aqui no estado do Ceará, desde a capital até o interior. Então, a esquerda, na realidade, não pode cantar vitória porque não tem como. Eu gostaria de falar muito mais, porém, o nosso tempo aqui é limitado. Temos um novo programa começando nesse instante, e aí eu tenho que me despedir aqui do nosso pessoal, para a nossa Renata Diniz, de longas datas. Boa tarde para todos os companheiros que estiveram aqui no Céu TV, para os companheiros que vão assistir o nosso programa Panorama Brasil. Esse programa vai estar ao ar amanhã, a partir do mesmo horário, às 12h20, possivelmente com a presença do Rafael Dantas, ou não. Um grande abraço para vocês, muito obrigado e uma grande boa tarde. Boa tarde para você, amigo e companheiro Machado.